Tem que ter um controle mais aprofundado, né? Não só do diabetes, mas também quando aparecer retinopatia diabética, tem que ter um acompanhamento constante com o oftalmologista também, né? Perfeito. E não só os pacientes que têm um bom controle devem, não só os pacientes que têm um mau controle devem fazer a consulta com o oftalmologista, porque o principal fator de risco para se ter problema da retinopatia diabética é o tempo de doença. Então, mesmo que você tenha uma diabetes muito bem controlada, a cada ano que passa, o risco de desenvolver a retinopatia diabética ela aumenta. Então, não pode deixar de fazer o controle periódico. Você disse aí, doutor, que o glaucoma é uma doença silenciosa. Então, se é silenciosa, bem como a diabetes, por exemplo, é mais difícil da pessoa detectar. E para ter uma calma maior, para saber que está tudo bem, que pode ficar tranquila quanto à sua visão, que está tudo bem, o recomendado é procurar o oftalmologista regularmente, pelo menos uma vez por ano, para fazer um exame, para ver como que está. No caso de quem usa óculos, se for preciso de mudar grau, vai lá também para não ficar forçando a visão e para descobrir doenças como glaucoma também. Perfeito. Consulta oftalmológica preconizada é que se faça pelo menos uma vez por ano. A gente tem que sempre fazer uma consulta completa, examinar o grau do paciente, dilatar a pupila, ver o fundo de olho do paciente, medir a pressão dos olhos, porque o principal fator de risco para se desenvolver o glaucoma é a pressão alta dos olhos, ou a pressão intraocular elevada. E isso só pode ser detectado na consulta oftalmológica, só pelo oftalmologista mesmo, que a gente consegue ter essa avaliação. Tem que avaliar, né? Muita gente não vai, né, ao médico, né? Vai deixando, estou dizendo o médico de maneira geral, ao clínico geral também na medicina, não vai ao oftalmologista, não procura o consultório do odontologista, e aí quando vê já tem uma situação instalada ali há muito tempo, que se tivesse feito um acompanhamento mais constante, certamente isso teria sido evitado, ou pelo menos minimizado, né? Com certeza, mesmo porque o dano do glaucoma ele é irreversível, né? Uma vez que o paciente tem uma lesão do nervo óptico, essa lesão ela não melhora, ou ela paralisa ou ela avança, né? Eu gosto de falar muito com os pacientes, o glaucoma não dá ré, ou ele fica estacionado ou ele vai para frente. Então, quanto antes se é diagnosticada a doença, melhor a gente consegue fazer o controle para o paciente conseguir ter visão para o resto da vida. E tem uma faixa etária em que o glaucoma atinge mais as pessoas, que é mais comum chegar pacientes no consultório relatando os sintomas? O glaucoma, normalmente, ele acomete pessoas após os 50 anos, entendeu? A gente pode ter antes, né? Principalmente os pacientes que têm um forte histórico familiar, paciente que tem pai, tem mãe, tem irmãos com glaucoma, esses pacientes têm um risco maior de desenvolver, né? Mas a gente pode também ter em pacientes jovens, a gente pode ter um glaucoma juvenil, que é o paciente que é criança, ou jovem adulto, ou a gente pode ter o glaucoma congênito também, que é o paciente nasce com glaucoma. São formas mais graves, são mais raras, felizmente, mas normalmente o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o glaucoma mais comum, ele se instaura normalmente após os 50 anos.